Olá pessoal, vamos iniciar então mais uma aula do nosso curso e com o tema Administração de Medicamentos, um tema fundamental na atuação do profissional técnico em enfermagem, talvez um dos temas que ele mais necessita de conhecer, né? Logicamente que os outros também são importantes, mas a administração de medicamentos tem um destaque ímpar, né? Porque é algo que ele vai lidar muito no dia a dia. Bom, a recuperação ou manutenção da saúde de pacientes com alterações agudas ou crônicas é feita usando-se diversidade de estratégias. Então, o tratamento de um paciente ele é feito com várias estratégias, os exames laboratoriais, exames de imagem, a própria consulta com o profissional médico, né, a avaliação dele e, né, a partir disso, com o diagnóstico da patologia, inicia-se um tratamento. E dentro desse tratamento, um dos mais comuns é a terapia medicamentosa, que tem o objetivo, né, de melhorar o quadro do paciente. E dentro disso, a equipe de enfermagem, composta pelo enfermeiro e os técnicos, vão promover essa terapia medicamentosa de acordo com a prescrição médica. Então, essa terapia ela é fundamental na recuperação do paciente e principalmente que ela seja feita de maneira adequada para que a gente consiga, né, obter os resultados esperados. Para a gente iniciar o nosso estudo, algo interessante a ser estudado é com relação ao nome dos fármacos, porque nós vamos lidar muito com prescrição de medicamentos e tudo mais, e é necessário que a gente conheça que o fármaco ele tem o nome químico dele, o nome genérico. Aqui não se trata, pessoal, da classe de medicamentos genéricos, não. Aqui nós estamos falando do nome do medicamento em si, ok? O tipo de medicamento a gente vai estudar depois, aqui nós estamos referindo ao nome. E também o nome comercial, que é aquele nome que a gente conhece, é o mais conhecido. Mas como eu disse para vocês, como vamos lidar com receituários, com prescrições, então a gente precisa conhecer também os demais nomes, porque nem sempre o profissional prescritor, o médico, ele vai colocar o nome comercial, que facilita para a gente entender. Então, nós precisamos ter esse conhecimento. O nome, aqui como exemplo, nós temos a exemplo do Tilenol. Então, nós temos o nome comercial, Tilenol. Né? O nome genérico dele, acetaminofeno, né? Que é a mesma coisa que Tilenol. E o nome químico é W-acetil para-aminofenol. O que acontece? O que pode acontecer é alguns profissionais escreverem, por exemplo, na prescrição acetaminofeno, ao invés de Tilenol e a gente saber que é a mesma medicação. Isso é extremamente importante. Com relação à classificação dos medicamentos, pessoal, eles são classificados em classes de acordo com os efeitos que eles produzem. Por exemplo, o antihistamínico são os medicamentos antialérgicos, que são responsáveis pelo tratamento das alergias. Os antidepressivos são os medicamentos com o objetivo de tratar a depressão. Os hipoglicemiantes para tratamento do diabetes. Os anti-inflamatórios para o tratamento do processo inflamatório, analgésico para o tratamento da dor, os antibióticos com o objetivo de tratar as infecções bacterianas. Então, além desses, nós temos diversas outras classes, né, de medicamentos e que elas têm em comum, né, essas características químicas e os efeitos que eles apresentam, né? E elas indicam, como está falando aqui em cima, indicam o efeito no organismo, o efeito desejado e quais os sintomas, né, que são aliviados por esses medicamentos. Então, essas classes também é bacana a gente conhecer, porque também a gente vai lidar com elas no nosso dia a dia. Com relação à forma do medicamento, o formato físico dele. Nós temos diversos tipos de formas. E como que é definida essa forma? Durante a produção e a pesquisa de um medicamento, eles procuram saber como que o organismo absorve melhor esse medicamento. E a partir daí, eles produzem ele com aquela forma que é adequada, mais adequada. E, além disso, através da forma, é que a gente define a via de administração, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui uma tabela que apresenta as diversas formas que existem. Não vou ler toda ela, mas depois vocês podem estar realizando a leitura, que é interessante para a gente poder saber. Mas a gente tem draja, cápsula, elixir, comprimido, extrato,
loção, pílula, solução, supositório, xarope, né, tintura, pastilha, comprimido. Nós temos os injetáveis também, né, que a gente pode considerar como solução, líquido, né? Então, essas diversas formas do medicamento vão estar ligadas à melhor forma de absorção dele pelo organismo. E dessa forma também é definido a via de administração. Por exemplo, comprimido por via oral, um injetável pode ser por intramuscular, né, ou uma solução endovenosa. Então, isso vai estar ligado uma coisa com a outra. A partir do momento que esse medicamento é administrado no nosso corpo, pessoal, ele vai passar por algumas etapas. E essas etapas são aqui, a movimentação desse fármaco no nosso corpo. Nós temos 4 principais etapas, que é a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. Esse processo todo se refere-se ao nome chamado de farmacocinética. Farmacocinética nada mais é do que o movimento do fármaco no nosso corpo, com o objetivo dele desenvolver a sua ação no organismo. Então, no processo de absorção, normalmente são aqueles fármacos administrados por via oral ou no trato gastrointestinal, que eles vão passar pela região estomacal e intestino e lá vão ser absorvidos pelo intestino. A distribuição, né, nós vamos ter esse fármaco que caiu na corrente sanguínea logo após ser absorvido pelo intestino, ou nós temos os que são administrados por via endovenosa, porque esses administrados por via endovenosa vão pular essa etapa da absorção, eles vão direto, né, na corrente sanguínea já para a etapa de distribuição, que é o que? A partir do momento que esse fármaco entra na corrente sanguínea, ele se liga a proteínas do que tem no nosso sangue, e essas proteínas levam esse fármaco até o local de ação dele. Após ele desenvolver sua ação, ele vai ser metabolizado, né? A grosso modo, vai ser quebrado no fígado principalmente, e para isso o objetivo é que facilite a sua excreção pelo nosso organismo, né? E essa excreção acontece através dos rins, do fígado, do intestino, dos pulmões e glândulas endócrinas. Com relação à ação desses fármacos, é interessante a gente destacar que a gente tem, além dos efeitos desejados, que são os efeitos terapêuticos, nós temos efeitos colaterais apresentados pelos fármacos. Então, na maioria das vezes, 100% dos fármacos vai apresentar algum tipo de efeito, algum tipo de efeito contraditório à reação desejada. Nós temos os efeitos colaterais, os efeitos adversos, efeitos tóxicos, as reações, né, idiosincráticas e as reações alérgicas, né? A reação idiosincrática, pessoal, pode ser uma reação onde ela é muito exacerbada ou uma reação abaixo do esperado. A reação alérgica é quando a pessoa apresenta um quadro de alergia, de sensibilidade àquele medicamento, né? Os efeitos colaterais não são intencionais, né, são inofensivos ou prejudiciais, mas em menor escala, né? Os efeitos adversos, aí a gente tem de fato que interromper o uso do medicamento, porque são efeitos bastante graves ao paciente. E o efeito tóxico, ele pode se dar pelo uso prolongado da medicação, né, ou um prejuízo no seu metabolismo ou excreção. Isso faz com que o fármaco fique retido no nosso organismo e apresente esse efeito tóxico. Então, para nós que vamos administrar a medicação, para os técnicos de enfermagem, é sempre importante, né, claro que dentro dos nossos conhecimentos, dentro da possibilidade nossa de conhecimento, estar observando, gente, se esse medicamento está tendo algum efeito adverso. O quanto antes a gente identificar isso e relatar para a equipe ou para o médico é importante para que se evite o agravamento do paciente. Então, esses cuidados são bem legais, apesar, né, da gente administrar o medicamento sempre pensando no efeito terapêutico dele, a gente nunca pode deixar de considerar esses outros efeitos. Outra coisa interessante que ocorre, que é a interação medicamentosa. Então, alguns medicamentos, quando administrados em conjuntos, eles podem interagir e né, agir sobre o efeito, sobre a ação do outro, potencializando ou reduzindo. Então, isso é bastante complicado também. Por exemplo, um exemplo mais comum que a gente tem é o uso concomitante de
né, anticoncepcional pela mulher e do antibiótico, porque um inibe o efeito do outro, né, principalmente o antibiótico inibe o efeito do anticoncepcional, né, e a mulher perde aquela proteção contra principalmente a questão da gravidez. Então, esse é um dos cuidados que a gente precisa ter. Né? A interação medicamentosa, ela existe, né? E por isso que sempre a gente tem que dar atenção à prescrição médica. A gente sempre deve orientar os pacientes com relação a isso, para não fazer uso de medicamento sem a prescrição médica. Por quê? O profissional médico, ele estudou, ele tem uma base de farmacologia muito grande. Então, ele conhece sobre essa questão da interação medicamentosa e dessa forma, ele vai prescrever segundo o que é correto. Então, ele jamais vai prescrever de forma a prejudicar o paciente. Mas a partir do momento que o paciente opta por tomar uma medicação sem prescrição médica, ele corre esse risco. Nós temos também a incompatibilidade medicamentosa, que é quando você usa dois medicamentos que eles interagem entre si e produzem um terceiro composto com efeito tóxico ao organismo ou um efeito inadequado que não é o objetivo. E sempre a proteção contra isso é a prescrição médica, que o profissional médico vai conseguir prescrever da maneira adequada. Bom, com relação às doses do medicamento, algo interessante que eu trouxe para vocês essa tabelinha é porque o técnico ele lida muito com a prescrição médica. Então, conhecer algumas abreviaturas é interessante. Eu trouxe para vocês aqui então, ó. Com relação a antes das refeições, a sigla AR, 2 vezes ao dia. Aí a gente tem a abreviatura 2x dia, 2 vezes. Às 8 horas, coloca só 8 horas. Né? Após refeições, AR também. Quando necessário, SOS. Isso é muito comum, né? O médico deixar prescrito lá para vocês na prescrição do paciente, uma dipirona SOS. Por quê? Se o paciente apresentar dor, você faz a dipirona, né? Então isso é bem comum também. Todas as manhãs apresentar o M, né, na abreviatura, de hora em hora, H em H, a cada 2 horas, a cada 2 horas. Né, administrar imediatamente, então é agora, né, vai estar especificado na prescrição. Aí nós temos também a critério médico, ACM, ou seja, está na prescrição, mas para você realizar, você deve pedir autorização médica para estar prescrevendo aquele medicamento. É diferente do SOS que, né, a partir do momento que define-se que o paciente está com dor, aí você administra a medicação. Na maioria das vezes o SOS é utilizado para isso. Já a critério médico é diferente, né? Vai ser com autorização do médico. E infusão em bomba contínua, que é o BIC. Quando a gente vê a sigla BIC, então a gente sabe que é administrar aquele medicamento através da bomba de infusão. Aqui eu trouxe para vocês mais uns tipos de prescrição. A prescrição de rotina, por exemplo. Tetraciclina, 500 miligramas VO, que é via oral, de 6 em 6 horas. Aí a prescrição para uso quando necessário, que eu falei com vocês, que é o SOS. Sulfato de morfina, que é um medicamento para dor, 2 miligramas, IV, que é intravenoso, de 4 em 4 horas, SOS, né, que é se necessário em caso de dor. Então, como que a gente interpretaria essa prescrição? Então, se o paciente tiver dor, de 4 em 4 horas, a gente vai administrar 2 miligramas intravenoso de morfina. Prescrições únicas, né, que vai fazer uma vez só, então valem 10 miligramas via oral às 9 horas. Né? Prescrição de urgência, então é o paciente que chega na emergência. Então, por exemplo, atropina 1 miligrama intravenoso agora, nesse momento. E a CM, que eu falei com vocês, que é a critério médico, ou seja, a gente tem que avisar o profissional antes, né, de estar administrando a medicação, questionar ele se ele autoriza. Aí nós temos o exemplo, morfina 10 miligramas subcutânea ACM. O que significa isso? Então, o que? Está na prescrição, que é para fazer a morfina, 10 miligramas subcutânea, mas com critério médico. Então, se houver necessidade, primeiro questiona o médico e depois, com a autorização dele, né, aí você faz a administração do medicamento, sempre, né, perguntando e pedindo autorização antes. Aqui a gente tem um exemplo de prescrição que eu acho bem legal, e depois, quando a gente tiver a oportunidade nas aulas, né, presenciais, a gente vai estar trabalhando com isso
porque eu acho muito importante que o profissional consiga fazer uma boa interpretação, né, dessa prescrição. Então vamos acompanhar aí. No passo 1, a dieta oral livre, então o paciente pode se alimentar, né, de forma normal. Depois, soro fisiológico, NaCl e KCl, que são duas ampolas, né, de cloreto de sódio e cloreto de potássio, 24 horas. Então o paciente vai estar em hidratação, né, no soro durante 24 horas, o tempo todo. Sempre com esse mecanismo de diluição. Então a gente vai colocar uma ampola de cloreto de sódio e uma ampola de cloreto de potássio em um soro de 1000 ml e administrar no paciente. Então isso aí vai manter ele hidratado, né, 24 horas. Então, na hora que terminar um soro, a gente prepara outro com a mesma composição e coloca. O tempo todo eles têm que estar no soro. Depois, vancomicina de 500 miligramas. EV, que é endovenoso, gente, EV e IV é a mesma coisa, endovenoso ou intravenoso, de 6 em 6 horas. O fluconazol 200 miligramas EV, que é endovenoso, 2 vezes ao dia, né? Hemoglucoteste 4 vezes ao dia antes das refeições. E aqui o esquema de insulina, que é interessante também. A insulina, normalmente, o médico deixa prescrito assim: para você fazer o teste de glicemia e ver qual valor que deu. E a partir disso, você administrar, né, a insulina com os valores de referência. Por exemplo, aqui, ó, se o paciente der de 0 a 140 no teste de glicemia, você não vai administrar nenhuma quantidade de insulina, tá? Zero. Mas se ele der um valor entre 141 e 159, você vai administrar 2 unidades de insulina. Se ele der um valor de 150 a 169, você vai administrar 4 unidades de insulina. E avisar, né, a equipe, ou o profissional enfermeiro ou médico, se o valor da glicemia dele estiver abaixo de 80 ou maior de 170. Então, esse ponto é extremamente importante, é saber fazer essa leitura aqui da prescrição. Depois nós temos o Capotem, 25 miligramas, via oral, 3 vezes ao dia. A dipirona, 2 ml, SOS. Olha aí, gente, o SOS. O que seria nesse caso? Então, a gente administraria dipirona, 2 ml, por via endovenosa, se o paciente tivesse dor, né? SOS se necessário. E depois, por último, o Plasil, 2 ml, endovenoso, ACM. O que venceu a ACM? A critério médico. Então, se o paciente, por exemplo, apresentasse enjoo, a gente primeiro questionaria o médico se pode administrar e aí, com a autorização dele, né, aí você administra o Plasil no paciente. Então, é bem interessante a gente saber fazer essa leitura e se familiarizar principalmente com essas siglas para a gente poder estar trabalhando de maneira tranquila e de maneira adequada também. O ideal é que, se a gente tiver qualquer dúvida na prescrição, a gente nunca arriscar fazer de qualquer maneira. Ah, eu acho que é isso, então eu vou fazer. Não. Se tiver dúvida, você pergunta ao profissional, né, o enfermeiro ou o médico que esteja de plantão, mas principalmente a referência dos profissionais técnicos é o enfermeiro, para estar tirando essa dúvida e evitar de administrar a medicação de maneira errada. Algumas resoluções do COFEN que eu trouxe para vocês, elas falam sobre a questão da administração dos medicamentos. Primeiro, a resolução 225 de 2000. É vedado ao profissional de enfermagem aceitar, cumprir ou executar prescrições medicamentosas terapêuticas oriundas de qualquer profissional da saúde através de rádio, telefone ou meios eletrônicos. Então, atualmente, principalmente, né, com o advento da tecnologia e tudo mais, tem-se essa prática, mas para a nossa segurança, a gente não deve aceitar prescrição por esses meios eletrônicos, a não ser, por exemplo, os profissionais que trabalham, por exemplo, no SAMU, porque tem ambulâncias do SAMU que não tem um profissional médico ali. Então, a equipe de enfermagem que está ali, o técnico, o socorrista, eles vão avaliar o paciente, vão ligar para o médico e vão passar o quadro dele. E aí, a partir disso, o médico vai orientar a prescrição. Nesse caso, é autorizado ao profissional administrar a medicação, mas fora isso, prescrição vinda de celular, pessoal, nunca vocês administrem, porque se der qualquer problema, vocês não terão nenhum respaldo.
Então, o COFEN ele orienta a gente a agir dessa maneira. A gente tem o direito de se recusar a administrar. Como diz aqui no artigo 37 da Resolução 311 de 2007, é direito do profissional recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica onde não conste a assinatura e número do registro do profissional. Outro ponto importante, se você pegou uma prescrição que não está assinada e carimbada pelo médico, não administrar o medicamento. Como eu disse, qualquer problema, vocês não terão respaldo, né? Parágrafo único. O profissional de enfermagem poderá se recusar a executar a prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade. Então, se vocês pegarem aquela prescrição onde vocês não conseguem entender nada, gente, não vai arriscar fazer, eu acho que é isso, vou fazer. Não. Se você não tiver a possibilidade de entrar em contato com o médico, entrar em contato com o prescritor, você tem o direito a se recusar a fazer, né? Principalmente pensando na possibilidade de se proteger quanto ao erro. A Resolução 281 de 2003, em seu artigo 1º, trata que é vedado a qualquer profissional de enfermagem executar a repetição da prescrição de medicamentos por mais de 24 horas. Então, o medicamento, a prescrição, ela tem que ser atualizada, né, por 24 horas e é contraindicado para nós estar administrando o medicamento que está na prescrição, né, além de 24 horas. Né? A situação de exceção prevista nesse capítulo deverá ser especificada por escrito pelo profissional responsável pela prescrição ou substituto, sendo vedada a autorização verbal. Então, se o médico deixar por escrito que você pode repetir a prescrição, aí tudo bem, mas se do contrário, não realizar uma prescrição por mais de 24 horas. O artigo 2º. Quando completar-se 24 horas da prescrição efetivada e não houver comparecimento para renovação, reavaliação da mesma pelo profissional responsável, né, pela prescrição, deverá o profissional de enfermagem adotar providências para denunciar a situação ao responsável técnico da instituição ou plantonista, relatando o ocorrido. Por que fazer isso, gente? Porque isso vai trazer, né, segurança para nós. Então, nunca administrar a medicação com a prescrição vencida, porque aí qualquer problema que tiver vai cair na sua responsabilidade. Bom, a partir do momento que a gente começa a falar em si do processo de administração de medicamentos, a gente sabe, vocês já devem ter visto, que ocorrem diversos erros, né, com relação a isso. Né? E esses fatores associados a esses erros pode ser o técnico de enfermagem que tem um número elevado de pacientes sobre, né, a responsabilidade dele, o cansaço e etc. Então, né, essa segurança do paciente no que se refere à administração de medicamentos, ela tem sido muito pauta de muitas discussões atualmente. E nós temos dentro desse contexto os 9 certos da administração de medicamentos. Esses 9 certos nos permitem ter mais segurança, né, para a gente poder estar trabalhando. Se a gente conseguir internalizar eles e utilizar eles no nosso dia a dia, a gente vai ter muito mais segurança e muito menos probabilidade de erro. Qual que são eles então? O paciente certo, a gente sempre deve conferir a prescrição, pessoal, para saber se de fato é aquele paciente mesmo. E quando chegar à beira-leito para administrar a medicação, a gente pode estar perguntando: qual é o nome do senhor? E aí ele vai responder e a gente confere com o que está na prescrição. O medicamento certo, na hora de separar as medicações e preparar para administrar, deixar sempre a prescrição ao lado, para a gente saber se de fato é aquele medicamento ali e a gente pode poder conferir até mais de uma vez para evitar o erro. A via certa, né? A gente tem que conferir a prescrição e saber se a via está correta. E a gente ter um conhecimento básico também é importante, porque o profissional médico às vezes pode errar na hora de prescrever. Então, e nós somos a barreira mais perto do paciente. Então, se a gente tiver o conhecimento, falar, não, esse medicamento aqui, ele não pode ser administrado por via endovenosa, não, o médico errou. Então, a gente pode evitar de cometer esse erro, né, e trazer prejuízo ao paciente e a nós também. A hora certa, que é importante,
A dose correta na hora de administrar também é importante a gente tomar esse cuidado. O registro, né, depois que a gente administrou, promover o registro, né, desse processo com horário, qual medicação foi administrada, se o paciente apresentou alguma intercorrência, então o registro é muito importante. A orientação correta, né, quanto aos cuidados que o paciente deve ter, aos possíveis efeitos que ele vai apresentar, a forma certa e a resposta certa. É aquilo que eu falei com vocês. Dentro da nossa base de conhecimento, a gente tem que observar o paciente para ver se ele vai estar tendo uma melhora ou uma piora no quadro dele. Isso também faz parte do processo de administração dos medicamentos. Aí nós temos a farmacovigilância, que fala sobre a segurança na terapia medicamentosa. Como eu falei para vocês, o erro de medicação ele está muito inserido no nosso cotidiano de trabalho atualmente e por diversos fatores. E nós temos vários tipos de erro, que são os erros de distribuição, erro de prescrição, erro de omissão, erro na administração não autorizado, erro de via, administrou na via errada, erro de dose, erro de técnica, erro de manipulação e erro de paciente também. Então, se a gente não tiver bastante cuidado na hora de administrar e levar em consideração esses 9 certos, a gente vai estar correndo um sério risco de cometer um erro de administração de medicamentos. Eu até deixei na atividade para vocês estarem pesquisando sobre alguma notícia sobre um profissional que cometeu um erro na administração de medicamentos e estarem apresentando, porque a gente vai ver coisas absurdas, gente, né? E coisas que, né, estão ocorrendo principalmente pelo fato das pessoas não tomarem cuidado, né, e não adotarem para o dia a dia delas essa questão dos 9 certos da medicação. Exemplos de erros e situação facilitadora no acometimento de erros, né? Medicação sem identificação direito, então você tem um medicamento ali em que o frasco dele não está o nome dele direito, ausências do protocolo de preparo de todas as soluções injetáveis. Então, por exemplo, nós vamos administrar a Benzentacil. Aí, cada pessoa coloca um volume de água para diluir, cada pessoa, uns colocam xilocaína nela, outros não colocam. Então isso é muito complicado. O ideal é que se tenha um protocolo e todo mundo siga da mesma forma para não haver erro nesse caso. Não separar as medicações individualmente, aí a pessoa vai separar, pega a prescrição, começa a separar os medicamentos e pega tudo junto. Não olha um por um para ver se é mesmo aquele que é para o paciente. Então também pode facilitar o erro. Não confirmar a ordem verbal antes de administrar o medicamento, ou seja, não perguntar ao paciente pelo nome dele, não conversar com ele para você saber se é ele de fato. É, não preparar a medicação conforme o protocolo pré-estabelecido, ou seja, por exemplo, diluir a medicação ou aspirar de maneira errada. Não identificar o medicamento corretamente, né? A gente não identificar ali para saber se é aquele mesmo. Não preparar o medicamento com a prescrição ao lado, é o que eu falei com vocês. Na hora de preparar, colocar a prescrição perto para vocês poderem recorrer a ela em caso de dúvida. Não fazer as coisas no achismo. Ah, eu li na prescrição, acho que é isso, então vou fazer assim. Não, tem que seguir a prescrição à risca. Não chamar o paciente pelo nome, porque a partir do momento que você não deve chamar o paciente, ô, Sr. João, porque às vezes ele acha que você está falando com ele de brincadeira e vai falar que é esse aí mesmo. O ideal é perguntar qual o nome do senhor, e aí ele vai falar e você confere com a prescrição. E não explicar o procedimento ao paciente. Isso é um fator muito interessante, porque os pacientes, a gente pode até achar que não, mas eles conhecem os medicamentos que eles tomam. Então, se você chegar para ele e perguntar qual o nome do senhor, aí ele vai responder para você.